lá então dar mais uma volta ao mundo com a fidelidade. A Lúcia Barreira ajudou a lançar a fidelidade em Moçambique em 2014 e o seu trabalho começou por ser na área dos recursos humanos. Sendo que a experiência profissional mudou completamente a sua vida, hoje, já em Portugal, é responsável da área Enablement, da Direção Internacional da Fidelidade, e vamos já saber o que é que isso implica. Olá, Lúcia, bem-vinda. Em que é que Obrigada. consiste este trabalho específico de Enablement, para quem não sabe? E assim, para vendermos, nós Uhum. precisamos ter um conjunto de recursos a funcionar. E, portanto, aqui o nosso trabalho dentro da área de enablement é exatamente perceber o que é que existe em termos na área de IT, na área de recursos Uhum. humanos, as necessidades de cumprimento com a legislação local, os aspectos de compras, portanto, tudo aquilo que depois gira um bocadinho aqui à volta e que são os meios para que as pessoas possam vender e possam concretizar os seus objetivos profissionais, é nesta área que eu me movo. Muito É bem. nestas áreas que eu acompanho. A Lúcia nasceu em Lisboa, Uhum. estudou Psicologia e como é que foi parar ao mundo da fidelidade? Eu não comecei logo na fidelidade, comecei primeiro numa consultora, depois, na sequência de um anúncio, tive a oportunidade de ir trabalhar na fidelidade, o que é uma abordagem totalmente diferente daquela que eu tinha anteriormente, porque conseguia acompanhar as pessoas desde o início da sua carreira na fidelidade Uhum. e a sua evolução profissional. Eu não tinha essa visibilidade do lado da consultora. Isso permitiu-me conhecer melhor como é que as pessoas mudam, como é que as pessoas evoluem e, portanto, de alguma forma também poder depois contribuir melhor para o sucesso. Havia uma necessidade de estar mais próxima das pessoas. Havia. Totalmente. Aliás, foi por isso que fui para a psicologia. Como é que surgiu o convite depois para ir trabalhar para Moçambique? Eu, dentro da área de recursos humanos, uma das áreas que eu acompanhava era os objetivos estratégicos para a fidelidade. E quando soube desta proposta de criar uma empresa em Moçambique de raiz, eu achei o desafio, achei que eu me identificava totalmente Com o com desafio. este desafio. E fiz essa Então foi a proposta que Lúcia que foi fez a proposta. aceita. Sim, propus-me a ir, porque uma das componentes que poderia ser necessária seria de constituir uma equipa e Uhum. desenvolver uma equipa, e foi nesse âmbito que me propus e fui aceita. E a Lúcia levou duas filhas pequeninas para Moçambique. Levei. Isso aumentou ainda mais o desafio. Foi. E o stress também, Pois porque, imagino. hã, porque eu também, queria muito que elas fossem comigo, mas queria que elas fossem com o sentimento de segurança. Uhum. E não é fácil uma criança se sentir segura num país novo, ainda Uhum. por cima num país da África. Nós éramos frequentemente abordados na rua por pessoas a pedir, por pessoas com deficiências, também é resultado da guerra civil, portanto o desafio foi esse, mas correu muito bem e elas ainda hoje falam com saudades, elas querem voltar novamente a Maputo. Elas querem novamente rever as pessoas que conheceram, fizeram laços, cresceram e para mim foi super gratificante perceber que também dentro de todo este stress Uhum. acho que fomos bem sucedidos. Acho que foi um desafio importante para todos. Mas inicialmente ia só um mês, não era? E acabou por ficar um ano. Eh, o- Ou quando foi já sabia que ia possivelmente ter que ficar mais do que um não, mês? eu já sabia Ok. que poderia ter de ficar um bocadinho Hum. mais que um mês, porque eu quando iniciei o projeto, iniciei no ir e vir. Iniciei para começar a conhecer o país, as Uhum. pessoas, Maputo, as pessoas, com que, tentar implementar todo o processo de instalação de uma empresa Uhum. em Maputo, e daí que esta fase inicial estava um mês, 2 meses, regressava a Portugal, Uhum. estava de 2 meses, voltava novamente, e Uhum. portanto ia por etapas. Depois, obviamente que acabei por ter que estar um período mais longo, que acabou só por ser de um ano, porque por motivos pessoais tivemos que regressar, mas o que não me fez abandonar a operação, porque eu continuei a acompanhar a operação Uhum. à À distância distância. do Teams, que não era Teams, era através do Mas ainda, Skype, isso ainda antes do confinamento, não e é? Das muito pessoas antes. falarem disso. Exatamente. E Muito portanto eu bem. fazia o meu acompanhamento por WhatsApp, Uhum. pelos meios que na altura estavam disponíveis para nós podermos
portanto, o acompanhamento depois deste ano foi fácil, continua a ser fácil, porque eu já conhecia as pessoas, já Uhum, conhecia a cultura, já sabia, já conhecia as instituições também, porque uhum, eu lá também tive a oportunidade de ir às faculdades, de conhecer as pessoas, uhum. ver como é que era o ensino, e tudo isso me alavancou e me permitiu continuar a acompanhar durante mais de 2 anos a Função de Recursos Humanos em Moçambique. Então voltamos ao início em Moçambique. A nível laboral, qual Uhum. foi a primeira coisa que teve que fazer quando chegou a Moçambique? Eu fiz 2 coisas. Uma primeira foi, tentei conhecer pessoas dentro da área de recursos humanos ou não, e poderiam Isso ser fora da pessoas fidelidade, não fora é? da fidelidade, pessoas responsáveis por empresas em Moçambique, e Uhum, perceber qual é que era a visão que elas tinham dos recursos moçambicanos e como é que elas os geriam, as dificuldades que encontravam, as soluções. Essa foi uma vertente. A outra vertente foi começar a fazer entrevistas de moçambicanos, uhum, pessoas que, sabendo que, porque começou a ser-se falado de Maputo, dentro das pessoas que ambicionam trabalhar numa empresa seguradora, não são assim tantas pessoas. Portanto, a informação começa a circular, nós começamos a estar presentes num conjunto de eventos, uhum. e, portanto, começam a surgir candidaturas espontâneas, e eu começo a conversar com as pessoas. Começo a entrevistar, a perceber o que é que elas faziam, o que é que elas queriam fazer, e depois foi tentar aqui encontrar o melhor casamento desta informação que fui recebendo neste período inicial. Sentiu que isso foi difícil ou acabou por ser esse início foi a parte mais complicada do desafio ou até foi fácil? Não, foi um desafio. Não foi fácil, mas as soluções foram fáceis. Uhum, Porquê que não foi fácil? Porque eu estou a partir da perspectiva individual de todas as pessoas com quem eu conversei. E eu tenho que perceber se esta perspectiva também está de acordo com aquilo que é a realidade que eu uhum. fui encontrar. E E estavam? na verdade houve diferenças. Ou seja, Ah, houve algumas pessoas que me deram inputs muito importantes uhum, para o meu trabalho e para a identificação dos melhores profissionais, e depois para implementar também os processos de formação uhum, e de acompanhamento das pessoas. Houve inputs muito importantes, mas houve também outras pessoas que tinham experiências muito negativas com o povo moçambicano, uhum. portanto, de algum modo também, e eu não me estava a rever naquilo que elas me estavam a partilhar. Desde logo, uma das coisas que se diz, que é comum dizer-se, é: as pessoas trabalham, recebem o seu ordenado e depois no dia a seguir não vão trabalhar porque têm Hum. dinheiro e vão se divertir. E nós não podíamos trabalhar desta maneira, porque nós precisamos, não há cultura de seguros, portanto, Uhum. não há conhecimento em seguros. Se estamos a formar as pessoas, é para nós muito importante que elas permaneçam Mas isso dentro da verificou-se? empresa. Não, a verdade é que não, porque o que eu procurei, foi encontrar as melhores respostas para que Uhum. as pessoas perceberam o Logo que é a que as priori movia. que isso não ia acontecer. Exatamente, aconteceu com alguns Uhum. casos, mas a verdade também é que os casos que foram saindo, passados 3 meses, estão a pedir para Voltaram. regressar. E isto acabou por passar uma mensagem muito positiva a quem Uhum, estava connosco, que é: uhum. se calhar vocês podem sair, mas se calhar não vão encontrar aquilo que têm aqui, Exato. que é um tratamento muito de equidade, Uhum. muita partilha de informação, regras definidas. E as regras, às vezes a gente gosta ou não gosta, mas as Claro. regras estão definidas e as Uhum. pessoas sabem com o que é que contam. E isto, para pessoas que sempre viveram com uma grande incerteza, passa a ser um valor, passa a ter Sim, é a seguro, não é? sua. É, Sim. exatamente isso. A Lúcia integrou-se bem com o povo moçambicano. Enquanto portuguesa, sentiu que isso também era fácil ou difícil? Eu diria que o povo moçambicano é um povo com uma enorme curiosidade e quer muito conhecer pessoas, quer muito, e quando nós nos aproximamos, eles também se tentam aproximar. Ahm, eu diria que, pelo facto de eu ser portuguesa, Uhum. era fácil eles sentirem aqui algum estigma associado à colonização. Uhum. E, portanto, até pela experiência que as famílias tiveram com Uhum. Com os portugueses. portugueses que viveram em Moçambique. E eu confesso que até era um receio que eu tinha. Que foi uma coisa muito positiva para algumas pessoas, ou seja, algumas pessoas viam: és português, és uma pessoa de confiança, eu quero me relacionar contigo, e havia outros que tinham tido experiências menos positivas, que olhavam com alguma Desconfiança. desconfiança. Ah, eu acho que o meu regresso a Portugal, me aproximei mais das pessoas do que quando estava lá, o que não deixa de ser curioso, mas eu acho que, mais uma vez, foi o processo de ausência, não é? Uhum. Portanto, quando há Sim. distância, nós ficamos a pensar: "Epá, se calhar", Sim, sim, não sim. é? As saudades, não é? Também fazem isso. Também, também. Como é que os moçambicanos olhavam para o mundo dos seguros nessa altura e como é que olham agora? Houve diferença desde que a fidelidade foi implementada?
Eh, houve, houve diferenças. Desde logo, uma das coisas que nós temos uma rede de assistência em viagem que não existia enquanto oferta de seguros Não existia em- de todo. não existia todo. Portanto, esta é uma das realidades. Portanto, nós contratamos um conjunto de empresas que têm os reboques, não é? As, Uhum, as, uhum. as viaturas que permitem fazer assistência quando os carros têm problemas e, portanto, conseguimos assegurar esse serviço. Não é um serviço tão rápido como em Portugal, não é? Sim. Porque estamos a falar de um Também é um país país muito maior, não é? muito maior, mas conseguimos implementar isso. Outra das coisas que nós também temos no ramo de saúde temos prestadores de cuidados de saúde em todo o Moçambique. Uhum. Como é que nós fizemos isto? Não é fácil, porque uma Como? coisa é trabalhar em Maputo, outra Sim. coisa é pensar em Moçambique. O que se fez foi, contratou-se um Jeep, alugou-se um Jeep, Uhum, pediu-se a uma equipa, que era uma equipa com pessoas da área de seguros, uhum, da área da multicare, portanto, com uhum, conhecimentos dos prestadores de saúde em Portugal e pessoas que conheciam muito bem Moçambique e que sabiam como se orientar num uhum. país e em determinado tipo de dificuldades. E, portanto, elas viajaram neste Jeep por todo o país a visitar as clínicas, que às vezes são só salas, Uhum. onde as pessoas atendem. Não temos consultórios como temos aqui, não temos, quando vamos para as zonas mais remotas, nós não temos os equipamentos que temos aqui. E, portanto, mas aquilo que nós conseguimos identificar como tendo alguma qualidade e podendo ser um prestador com alguma qualidade para os nossos clientes, nós fizemos contratos com eles e neste momento ainda estão a trabalhar connosco. Acrescentaram bastante valor Exatamente, ao foram povo duas grandes moçambicano. novidades. A Lúcia sente que a fidelidade contribuiu então para essa mudança de perspectiva, não é? É uma seguradora, o que é isto? São seguros, mas acaba por ser, estão a valorizar-nos, estão a dar-nos valor aqui àquilo que são as nossas necessidades. Sente que há esse sentimento por parte quer dos colaboradores ou até mesmo do cidadão comum? Não, e é muito esse o sentimento. Nós, como eu disse no início da conversa, nós procuramos estar presentes num conjunto de eventos, mas depois não só no conjunto de eventos para nos darmos a conhecer, mas também com algumas organizações de solidariedade social, Uhum, por forma a também termos um outro papel mais de aproximação à comunidade e de ajudar a, a resolver algumas dificuldades que de facto fazem parte do dia a dia das pessoas. uhum, Uma das coisas que nós fizemos, só a título de exemplo, foi nós fomos a uma escola primária, pintámos a escola primária, convidámos um parceiro nosso para fazer instalação elétrica, uhum, portanto, em conjunto com a comunidade e com os nossos colegas moçambicanos, portanto, com toda a equipa, aqueles que se disponibilizaram, nós preparámos uma escola para que tivesse melhores condições para aqueles alunos. Já em Portugal, temos muito esta visão de acompanhamento das nossas pessoas, dar-lhes uhum, os melhores meios para eles serem o melhor uhum, de si próprios, poderem fazer o melhor de si próprios no seu dia a dia. Nós levamos isso para lá. Portanto, a nossa equipa lá uhum, também experiencia essa possibilidade de ser melhor, de aprender todos os dias e uhum, de fazer melhor. Por outro lado, os nossos clientes, também como por referencial àquilo que nós oferecemos em Portugal, ahm, que é nós temos sempre referenciais de qualidade, de inovação, de transparência, nós também levamos isso para Moçambique, uhum, que às vezes ainda não era bem uma realidade em Moçambique, uhum, no sentido em que as seguradoras, apesar de haver há a seguradora estatal e existe um conjunto de seguradoras até também com origem em Portugal, uhum. mas nós procuramos de facto implementar os mesmos estándares de qualidade e de foco no cliente e de acompanhamento que nós tínhamos em Portugal. Daí as duas redes que nós procuramos desde logo implementar, a rede de prestadores de serviços de saúde e a rede de assistência em viagem. Muito bem. Conte-nos a história de quando fizeram um amigo secreto no Natal Ah, e uhum, explique-nos porque é que essa dinâmica foi importante também, até para este sentimento de pertença, não é? sim, não, isso é verdade, porque quando nós, quando comecei a fazer, passei a residir em Moçambique e a viver diariamente com aquelas pessoas, eu nem sempre entendia muito bem
a forma de estar das pessoas, apesar de estar Uhum. com elas todos os Hum. dias. E, portanto, porque de algum modo eu notava sempre que eles eram, que os meus colegas moçambicanos eram sempre muito reservados, Uhum. portanto, tinham sempre bastante receio de dar a sua opinião, de mostrar quem eles eram. E foi uma surpresa a primeira festa de Natal, porque nós fizemos um amigo secreto e esse amigo secreto tinha uma característica diferente de nós, da maneira como nós costumamos fazer cá, que foi as pessoas, para entregar a sua prenda, diziam algumas características da pessoa que era o seu amigo secreto e Certo. todos os outros Tentavam tinham. adivinhar. Exatamente, exatamente. O curioso é que mesmo as pessoas mais tímidas Uhum. conseguiam naquele momento transparecer uma emoção e um conhecimento dos outros Ah. que para mim foi totalmente No fundo, surpreendente. acabaram por estar a dar a sua opinião sobre o outro, não é? E a revelar bastante. E percebemos muito mais as dinâmicas e como é que o Muito bem. povo, as pessoas de facto se relacionam. E o facto de Lúcia ter estudado psicologia também deve tê-la entusiasmada aqui no meio de tudo isto. Ajudou-a a trabalhar no mundo da fidelidade e mais ainda nesta experiência internacional. Sim, e falando um bocadinho da experiência internacional, eu acho que muito, porque a verdade é que eu fiz a minha formação, eu fiz portanto, a psicologia na área da social e das organizações, portanto fui trabalhar na vertente de recursos humanos, mas a verdade é que depois de ter estado 15 anos a trabalhar em Portugal na vertente de recursos humanos, nós criamos vícios Uhum. de interpretação, de leitura das Uhum. pessoas, ah, e o desafio foi ir para uma cultura, um país novo, uma cultura nova, e eu tive que desmontar Uhum. toda, ou seja, eu tive que fazer todas as perguntas às pessoas, tive que perceber tudo de novo, tive que construir o meu racional acerca de se eu quero atingir aquele objetivo, como é que eu faço para agir face a estes comportamentos. E eu acho que aí ajudou muito, porque depois, aliás, eu acho que eu trago isso hoje para o meu dia a dia. Até a minha própria forma de olhar em Uhum. Portugal para as pessoas, eu acho que mudou. Tenta Porque, sempre desconstruí-las primeiro. exatamente, tento sempre desconstruir, não só as pessoas, como as coisas que eu faço. Ok, Procuro sempre sim. desconstruir para depois então perceber como é que vou fazer, dando a minha conotação pessoal, não Sim, sim, é? A sim. minha visão, Sensibilidade, sim. exatamente, a minha visão. Nos tempos livres eu sei que a Lúcia gosta de não fazer nada. E é curioso que verbalize isso, porque atualmente glorificamos muito o trabalho, não é? Temos que estar muito ocupados, fazer muitas coisas. O estar parado é assim, quase como se fôssemos inúteis. Desvalorizamos, não é? Os tempos de pausa. Como é que consegue não fazer nada? Qual é que é o segredo? Porque eu acho que há muita gente que está a precisar de saber como não fazer nada. Eu acho que aqui o segredo foi mesmo a necessidade, porque Uhum. como eu tenho um dia, os meus dias são sempre muito intensos, eu cheguei a uma altura que percebi que eu tinha que claramente parar. E às vezes não é fácil, não é nada Há fácil. sempre qualquer coisa para fazer, nem que seja ler o livro que ainda não acabamos. Exatamente. Não, e depois é assim, o raciocínio, não é? A nossa mente está sempre ligada. Portanto, eu mesmo quando acordo, na manhã já estou a pensar o que é que eu vou fazer. Portanto, não há muitas pausas. E então eu forço-me um bocadinho a fazer isso. E forço-me a fazer isso quando vou fazer o meu yoga, eu forço-me a fazer isso quando faço a meditação. Por vezes faço as minhas meditações de manhã e faço a minha meditação à noite. Eu tento encontrar a melhor forma de conseguir parar. Também gosto de ficar no sofá. Não vou dizer que fico sem fazer nada, porque a minha mente continua a A fazer trabalhar. outras coisas, mas procuro mesmo desconectar-me, procuro mesmo desligar-me, porque preciso disso, senão não consigo ser tão. Não consigo fazer as coisas Produtiva, tão bem. possivelmente, não é? Sim. Sim. E essa gestão de tempo e trabalho, ou a gestão de tempo para trabalho e a gestão de tempo para descanso, é mais fácil de fazer cá em Portugal ou em Moçambique? Não, é cá em Portugal, porque como foi o lançamento da operação em Moçambique, mais o acompanhar as minhas filhas naquele primeiro Numa ano, altura muito foi tudo intensa. muito intenso, muito intenso. Portanto havia sempre coisas para fazer, nem que fosse ir comprar coisas ao fim de semana e descobrir as lojas onde eu podia comprar coisas tão simples como meias de licra para Sim. elas fazerem uma atividade na escola. E E encontrar tinha que estas dar a coisas em volta a Moçambique. Moçambique, em Maputo, não Ah, era, exato. Não, às vezes não era muito fácil porque não temos a mesma diversidade que uhum. temos aqui, não é verdade? Todos os dias tinha coisas para aprender sobre o sítio onde estava, no fundo também. Exatamente, exatamente. Tivesse ainda tempo e entregava-te o coração. Esta frase é do teólogo e do professor José Tolentino de Mendonça, que eu sei que está agora a mergulhar aí nessas leituras. Tem aprendido muito com a leitura. Eu, sim, aprendo todos os dias que eu preciso
eu acho que essa descoberta que eu fui fazendo em Moçambique, de estar sempre a ser confrontada com procura de situações novas, que também aconteceu com a leitura e com outras coisas que fiz, eh, eu também sinto essa necessidade aqui, de me ser confrontada com outros pensamentos, com Uhum. outras, com outras reflexões. E de facto nós não somos assim tão criativos quando estamos sempre centrados De todo. sobre nós próprios. Portanto, a leitura é um mecanismo que eu encontrei, e o José Tolentino Mendonça e outros. Não leio só, também gosto de ouvir podcast, também gosto de ouvir outros mini-filmes que me ajudam de facto a olhar para a realidade de outra maneira e a fazer eco daquilo que eu sinto e perceber-me e conhecer-me e também me dar a conhecer de maneira diferente. Boa. Hum, como é que se faz a tradução daquilo que aprendemos nos livros para a prática? E isto também falando no contexto profissional da Lúcia. Porque acredito que também leia muito sobre aquilo que é o seu trabalho. Eu acho que acho que temos muita coisa inventada, ou seja, no sentido em Já não que se vai aprender assim muita não, coisa. portanto, o que é que nós podemos, eu acho que o que melhor podemos fazer é ir beber a quem já fez, a quem já experimentou e que já tem algumas soluções, e depois eu acho que aqui o truque é mesmo a nossa capacidade de adotar essas estratégias, Uhum, essas soluções à nossa realidade, às pessoas com quem estamos e até a nós próprios, porque nem tudo, nós não conseguimos fazer tudo da maneira que os outros fizeram, às vezes uhum. temos que as adaptar a nós próprios e à nossa capacidade de fazer. E eu acho que é isso que eu trago sempre quando estou a trabalhar e mais uma vez eu acho que foi uma coisa que eu aprendi com a minha experiência de Moçambique, Uhum. porque tive mesmo que reinventar. Sim, não havia hipótese, não é? Não havia hipótese, exatamente. E o que é que levaria, ou que levou sempre na mochila para abraçar uma experiência internacional? Eu sei que escolheu aí alguns objetos que fazem sentido, que têm uma ligação emocional. Vamos mostrar esses objetos e a Lúcia vai explicar o porquê dessa escolha. Pode ser? Sim, Vamos lá. pode ser. Eu acabei por optar Uhum. por trazer alguns objetos que também já trouxe na minha mochila de Moçambique e que Ah, para mim muito são bem. importantes. Vieram, esses fizeram Exatamente. mesmo uma viagem, não é? É, exatamente. Pronto. E então, desde logo, um dos objetos que é tradicional Uhum. é uma capelana. E porquê que a capelana é tão importante nos países da África? As mulheres usam as capelanas, e são fundamentalmente as mulheres, é uma forma de proteger a sua roupa, a roupa que elas são muito vaidosas. A E portanto capelana elas usa-se por cima da roupa, usa-se por não é a cima da própria roupa. roupa. Não, elas Hum, utilizam para fazer roupas, exato. mas nas aldeias, no campo, Uhum, a capelana é utilizada para proteger a roupa, para não se hum, sujar, para não se estragar, uhum, pronto. Depois, por serem peças tão interessantes em termos do seu design, porque uhum, esta aqui até é bastante sóbria, mas elas têm com muitas cores, uhum, uhum, com os dourados, os amarelos, os vermelhos. E depois o que é que aconteceu? Elas começaram a converter isto em peças de roupa, portanto, eles têm um design, eles têm imensa variedade, quer de tecidos, quer de roupas uhum. que são feitas a partir das capelanas. Mas a capelana tem outras versatilidades. Ela é utilizada, por exemplo, para ir a um jardim e eu me sentar com a minha Uhum. família num jardim. Ela é utilizada para pôr a mesa para os amigos, Para carregar os portanto, bebés para carregar os também. bebés, exatamente. Portanto, e esta foi uma das peças que eu escolhi. A outra peça foi este presépio, porque Feito em Moçambique. feito em Moçambique, em pau preto. Eu achei fantástico porque é que, com esta simplicidade toda, e também sabendo que a religião católica foi levada pelos portugueses, portanto, não é propriamente a cultura católica não é dominante em Uhum, Moçambique, mas a verdade é que, para mim, representa muito o povo moçambicano porque é o símbolo também da família. uhum. E se há uma coisa que os norteia e que eles valorizam muito é A a família. família. Sim, exatamente. E é uma peça bonita também. Trouxe também um livro do Miyakoto, Autor sim, moçambicano. a Confissão da Leoa. Eu já conhecia o Miyakoto, mas nunca tinha lido em Portugal. E para Ler mim, Miyakoto em Moçambique deve dar outra, outra não, emoção. não só deu outra emoção, como permitiu perceber muito também da cultura Pois, moçambicana, exato. que foi a parte mais bonita Perceber de todas as todo. referências, não é? Exatamente, exatamente. Porque ele tem uma escrita que associa muito o conhecimento, a vivência daquelas pessoas,
mas ao lado emocional e também à sensação física, porque quando nós vamos eu pelo menos senti isso, a ida para Moçambique também me trouxe uma nova experiência física na forma de estar, a forma como eu vivenciei as trovoadas, a imensidão da terra, do mar, os cheiros, o calor. Lá não temos medo das trovoadas, como temos cá. Temos muito. Não, mas lá é assim, para quem tem medo lá é bastante pior, porque lá as trovoadas são 5 vezes uma trovoada. E duram uma noite inteira, não é? E duram uma noite inteira, mas é magnífico. E o Miyakoto trouxe-me essa sensibilidade da cultura moçambicana e da forma como as pessoas vivem em Moçambique. O que é que eu trouxe mais? Trouxe uma expressão que eu gosto muito de utilizar, também pelo sentimento de comunidade existente em Moçambique. Eles utilizam muito a expressão que é estamos juntos, ou seja, nós somos uma sociedade de facto mais individualista. Esta expressão diz muito e eu acho que quando a partilho, depois de uma conversa que tenho com alguém, dizer que estamos juntos a alguém, é de facto um sinal de proximidade, não é? Sim, de empatia e de também. empatia, não é? E portanto trouxe também esta expressão que eu utilizo no meu dia-a-dia. E o quinto objeto eu diria que são as fotografias que eu tirei. Eu não sou uma fotógrafa sistemática, ou seja, eu não estou sempre a tirar fotografias, mas quando... Em ocasiões importantes só. Em ocasiões que importantes, em que eu tenho um determinado sentimento e, portanto, eu quando estive, por exemplo, na Fundação Couto, da família do Miyakoto, eles têm uma expressão na parede, eu gostei tanto de lá estar que tirei a fotografia da expressão que estava escrito na parede. A Catedral de Maputo, que é lindíssima e totalmente diferente das nossas. E a Lúcia imprime as fotografias? Faz Algumas, sim, algumas. Não faço de todas, porque também são muitas, mas sim, mas imprimo. Que conselho é que daria a um colaborador da Fidelidade que esteja a ponderar trabalhar no estrangeiro? Desde logo, não ter receio de se questionar e de aprofundar a realidade onde vai. O nosso sentimento de defesa e de proteção muitas vezes faz com que nós quando estamos num local novo, às vezes não estamos tão disponíveis para o conhecimento e para nos aproximarmos das outras pessoas. Mas de facto é disto que depende o nosso sucesso, a nossa aproximação e a realização, a concretização dos objetivos que nos levaram. Para onde é que a Lúcia vai viajar a seguir? Quer seja profissionalmente ou em contexto de lazer? Vou dizer uma cidade, porque é uma cidade que eu tenho muita curiosidade há muitos anos e que é totalmente diferente destas, mas que eu acho que me daria uma outra visão que eu ainda não tenho das outras viagens que fiz, que é Nova Iorque. Porque pela sua outra dimensão, ou seja, se eu estou a falar de uma Maputo e de Moçambique, em que tudo é num tamanho gigantesco, mas é a natureza, é mais cru. Se eu for para Nova Iorque eu vou ter uma cidade completamente construída, mas com uma dimensão, e portanto era a cidade que eu se calhar Nova Iorque mais. talvez sejam 10 mundos em cada esquina, na verdade, 10 mundos diferentes. Exatamente. Obrigada, Lúcia, está feito. Obrigada também. Obrigada também por viajar connosco nesta volta ao mundo com a Fidelidade. Todos os episódios para ouvir, ver e rever no site da Fidelidade ou em qualquer plataforma de podcast. Obrigada, até à próxima. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. Ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt.